Durante toda a caminhada da humanidade, apesar do corrompimento do gênero humano, Deus sempre preservou para si alguém. Deus sempre separou para si homens ou mulheres íntegros, fiéis, para cumprir o seu propósito. E isto é muito bom ser observado. Deixar muito claro que não se trata de pessoas perfeitas, mas pessoas que Deus preservou. Pessoas que Deus separou ou levantou para fins e propósitos específicos. Então nós vamos ver em toda a trajetória da humanidade, homens de Deus, em cargos de governo, em cargos que a gente poderia usar agora a expressão, cargos políticos. Por exemplo, nós podemos citar aqui o caso de Moisés. Moisés, a Bíblia chama ele de legislador e profeta. Então ele era um líder espiritual de Israel, mas ele era também um governante. Você tem que considerar que nós não estamos falando de uma igreja, gente. Nós estamos falando de uma nação. Israel não era uma igreja. Nós hoje atribuímos à igreja um termo, né? A gente chama de a igreja do Israel de Deus hoje, né? Mas naquele tempo nós estamos tratando de uma congregação denominacional, de um grupo de crentes reunidos. Eles eram fiéis a Deus, era um povo chamado para servir a Deus, mas ali também estava se construindo um estado, uma nação. Então Moisés, além de ser um líder espiritual, e a Bíblia o chama de profeta, e aliás a Bíblia diz que não houve igual a ele a não ser Jesus, a menção inclusive faz até uma menção bíblica que diz que o ministério de Cristo seria igual ao de Moisés. É comparado, é incrível esse tipo de citação, né? É algo tremendo, até honroso para Moisés, para você ver o nível de importância, o grau de relevância da posição ministerial ou função, né, eclesiástica que exerceria Moisés. Se fosse hoje, por exemplo, ele seria um líder máximo de uma igreja, de uma denominação. E ao mesmo tempo ele era um legislador. Ele era alguém que fazia as leis daquele povo. Moisés não só transferiu ao povo de Israel leis morais, espirituais que Deus atribuiu ao povo, de como eles deveriam adorar, cultuar, servir a Deus, mas também toda uma questão de comportamento, toda uma questão de cidadania. Moisés foi responsável pela constituição de Israel, praticamente. É isso que eu quero que você entenda. E você vê ele sendo atribuído de funções em que ele estava na posição de profeta e ao mesmo tempo na posição de legislador, uma posição de governo. Você vai ver isso em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 4 a 5, o versículo 10 e o versículo 12. Deus dando poderes e autoridades a Moisés e atribuindo, reconhecendo e instituindo ele nessas funções. A palavra, a escritura, fazendo menção a ele nessas duas funções, função de legislador e função de profeta. Isso também pode ser lido em Números, capítulo 12, versículo 6 a 8. E lá em Atos 7, 22, também há menção em Moisés como legislador e profeta. Nós vemos também o sucessor de Moisés, Josué, lá em Deuteronômio 34, versículo 9, onde ele é instituído como um governante de Israel e líder espiritual de Israel. E você vai ver no livro de Josué, capítulo 1, versículo 2 a 9, o próprio Deus lhe esforçando, lhe animando e lhe impulsionando no exercício da sua função. Ele daria continuidade ao ministério de Moisés, mas é importante que você entenda, quando a gente fala ministério, é serviço que ele fazia, e ele fazia as duas coisas. Liderava espiritualmente o povo de Israel e ao mesmo tempo era um governante sobre eles. Nós vamos ver também em Gênesis 41, versículo 38 e Gênesis 42, versículo 2, a trajetória de José. José, que era um dos filhos menores de Jacó, que você sabe, lá em Gênesis 37 mostra ele sonhando ainda adolescente, Deus mostrando o seu futuro, Deus projetando na sua mente e coração o que ia acontecer com ele alguns anos depois, e ele vem a ser governador sobre os seus próprios irmãos e sobre todo o povo do Egito. Ali aos 17 anos ele não tinha noção, ele não conseguia mensurar onde ele chegaria e o que era aquela visão. Mas era Deus plantando na mente e no coração dele a sua trajetória, para que quando ele passasse por ela, ele entendesse onde é que Deus estaria levando ele. E você vai ver José sendo um governador, um homem agindo com integridade, com retidão e exercendo uma função
de governo, ou seja, uma posição política. A Bíblia não chama José, em momento algum, de profeta, não atribui ele uma função ou autoridade espiritual, mas ele age em prol do seu povo através da política. Ele salva, ele abençoa o seu povo através da política. Nós temos um outro exemplo bíblico, que é o exemplo de Daniel. Esse é muito conhecido, a Bíblia chama ele de príncipe, né? Hoje ele seria o quê? Tipo um primeiro-ministro de um governo, né? Isso você pode ler lá em Daniel capítulo 6, versículo 1 a 4, também no versículo 25 e 28 de Daniel 6, onde destaca a sua função, onde especifica bem quem ele era no governo, em que ele foi colocado, exercendo uma posição de governo. E Daniel, na Bíblia, é também um homem de profundas visões e revelações e profeta. Um dos profetas mais citados na Bíblia, inclusive por ter as suas visões e profecias ligação também com o tempo escatológico do fim. Toda vez que vai estudar escatologia, você vai sempre ver os nossos grandes mestres de escatologia usando Daniel como uma das principais bases e referências em suas visões e revelações. E ele era um político. E a Bíblia faz menções claras da sua retidão, da sua ação em justiça, e o preço que ele pagou por isso você conhece bem. Um outro político famoso na Bíblia. Está esquecendo? Davi. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o seu coração. E olha que Davi deu as suas escorregadas, cometeu os seus erros. Você conhece bem isso. Mas a Bíblia chama Davi um homem segundo o seu coração, porque ele era um homem quebrantado, que se arrependia, que se voltava para Deus, que aceitava facilmente ser corrigido e se corrigia diante de Deus. Então ele não se furtava a se corrigir e ser corrigido, né? E ele é o rei mais conhecido, mais falado de Israel. E você conhece a trajetória dele, toda a forma com que Deus fez com que ele chegasse lá e estabeleceu todo o reinado e domínio de Israel. E ele era um salmista, compositor de cânticos, ele era um músico. A Bíblia diz que ele tocava com habilidade, inclusive antes dele ser rei, ele foi levado à casa do rei Saul para, através da sua instrumentalidade na harpa, repelir o espírito imundo que perturbava Saul. Então você vê que ele foi um homem de guerra, de grandes batalhas, que agiu pelo seu povo através da sua posição de capitão do exército, de chefe do exército do seu povo enquanto servia ao rei Saul, mas chegou à posição de rei por propósito de Deus e exerceu bem, cometeu alguns erros, cometeu erros que eram inclusive, alguns deles pecado, porque existe erro que não é pecado, mas existe erro que é pecado. E existe erro que não é crime, mas existe erro que é crime. E até crime ele cometeu, você sabe disso, ele precisou pagar grande preço diante de Deus e sofreu grande consequência diante dos seus também, sendo desonrado, padecendo perseguição do seu próprio filho, e toda uma história aí que não vem ao caso agora. Mas o que eu quero aqui chamar a atenção é que a Bíblia nos mostra homens levantados por Deus, apesar do corrompimento do gênero humano, em várias situações, homens que Deus levantou para propósitos específicos. E concluindo essa parte, eu quero citar, e não posso esquecer, o exemplo de Neemias, enquanto houve a restauração de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém, todo o trabalho que Neemias fez, saindo da posição de copeiro de um rei, para voltar à sua terra, reerguer, reestruturar toda uma cidade, fazer toda a sua segurança, que eram as suas muralhas, reorganizar e restabelecer o culto no templo. Você vê toda a história de Neemias. Ele exerceu um cargo de governador e ele fez com excelência, cumprindo a um propósito. Então, mesmo em todo o tempo em que houve o corrompimento do gênero humano, em que o ser humano se perdeu na sua caminhada, Deus pegou homens, separou homens e mulheres e os levantou e os constituiu para um propósito. E você vai ver que não só como profetas, não só como líderes espirituais, mas muito deles como governantes, fazendo uso da política, da posição de governo, para o bem do seu povo. Então, reiterando, para terminar essa parte aqui, a gente seguir em frente. Não se trata de pessoas perfeitas, não se trata de pessoas que não têm nenhuma falha. Quero deixar claro para você. Se trata de pessoas que Deus preservou, que Deus levantou, que Deus separou para um propósito específico. Vou te dar um exemplo aqui. Este eu não posso esquecer. José de Arimateia. Você já leu Mateus 27,
versículos 50 a 60. Você já leu um pouquinho sobre ele? Por exemplo, Marcos 15, 42 a 46. E Lucas 23, 50 a 53. Vai falar 3 vezes desse homem, José de Arimateia. E sabe como a Bíblia se refere a ele? Senador, homem muito honrado. Ele era seguidor de Jesus. E você sabe, Jesus sempre disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Não quer dizer que Jesus não tinha uma casa para morar. Não, é que Jesus não se preocupava com as coisas dessa terra, não estava preocupado em juntar tesouros aqui, e ele tinha um destino incerto do ponto de vista humano, ou seja, cada dia ele estava no cumprimento do seu dever e missão em um lugar, e, humanamente falando, ele não precisava o que ele ia fazer, como estaria amanhã, porque ele já tinha a sua trajetória determinada. A morte na cruz, a missão cumprida. Então, Jesus não tinha túmulo, Jesus não pagou plano funerário, Jesus não pagou jazigo, ok? Quem foi que emprestou o túmulo para Jesus? Foi José de Arimateia. Quem que pediu para o túmulo de Jesus ser retirado lá da cruz, ser levado, preservar, proteger, guardar? Foi José de Arimateia. Ele usou a sua influência política, ele usou o seu, vou usar um termo comum aqui na política, tá? O seu tráfego de influência, não é tráfico de influência. Tráfico de influência na política é quando eu vendo a minha influência, eu ganho dinheiro com ela, então eu aceito dinheiro, estou me corrompendo, ok? Tráfico, eu vendo a minha influência para beneficiar alguém. Tráfego de influência é portas que eu tenho acesso, eu entro, eu saio, eu falo com pessoas, eu intermedio coisas que outros não conseguem. José de Arimateia, por ser um senador influente, ele tinha esse poder. Ele chegou, qualquer discípulo não conseguiria isso. Ele não era um discípulo qualquer. Ele era um discípulo influente, poderoso, por causa da política. E a Bíblia diz, tá? Eu vou citar de novo, ó, Mateus 27, 50 a 60, Marcos 15, 42 a 46 e Lucas 23, 50 a 53, a Bíblia diz que quando Jesus foi julgado, ele não tomou parte na condenação de Jesus. Entenda, não estamos dizendo que José de Arimateia, como pecador, não tomou parte da condenação de Jesus, sendo corresponsável. Jesus morreu pelos nossos pecados, não é disso. Não, ele não deu voto favorável à crucificação. Ele não deu voto favorável à condenação de Cristo. Não que ele pudesse impedir a morte de Jesus. Jesus nasceu para morrer, mas ele não participou daquilo. É como se hoje eu estivesse num cargo onde eu fui eleito, onde eu represento o povo cristão, e tem algo que eu não vou conseguir impedir, porque é profético, faz parte desse tempo, as escrituras vão se cumprir. Mas eu, cristão lá, vou votar contra, eu vou me posicionar contra, eu não vou tomar parte. Eu não vou contribuir para que aquele mal impere, para que aquele mal reine, eu não vou dar a minha contribuição pessoal, eu vou me posicionar. Eu vou ser voz profética ali, eu vou ser luz ali, eu vou ser sal ali. Você está entendendo? Então José de Arimateia foi esse homem, e aí nós somos nele ali representados como que homens e mulheres que para esse tempo também Deus levanta para serem luz e sal em momentos que precisam ser representantes da palavra de Deus e da vontade de Deus na humanidade nessa área de governo.